Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática. E aí, estão preparados? Na aula de hoje vamos responder a seguinte pergunta: círculo ou circunferência? Vamos lá então, bora aprender! Antes de começar essa aula, quero deixar um convite aqui para você. Se inscreva no meu canal, deixe um comentário, dá um joinha aí para mim, marca o sininho, né, para receber os novos vídeos. Toda semana, 2 novos vídeos com conteúdos do 5º ano. Então me ajuda a divulgar o canal, por favor. Também vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha loja. É isso aí, se estiver precisando de alguma coisa para você, para sua casa, para o seu carro, o que você quiser, lá você encontra. Dá uma fuçada lá. Bom, vamos lá aí. Círculo ou circunferência? Você sabe distinguir uma coisa da outra? Você já reparou que os emojis, não sei como fala direito, né? Mas a maioria das carinhas tem esse formato. Eles têm o formato de um círculo ou de uma circunferência. E agora? Tá? Bom, para a gente responder essa pergunta, eu vou colocar uma imagem na sua tela para a gente começar a refletir sobre isso. Presta bastante atenção nessa imagem aí. Vocês viram aí na imagem, né, que o Enzo ele está apontando para um bumbo de bateria, né? E ele está dizendo que aquele bumbo lembra um círculo. Presta atenção. O Lucas, ele apontou para um bambolê que estava ali no chão, sabe? Aquele negócio que a gente põe na cintura e fica girando e girando, enfim. O Lucas apontou para um bambolê e falou que o bambolê lembra uma circunferência. Então vamos anotar aqui, ó. O do Enzo falou que é um círculo e o Lucas falou que o bambolê é uma circunferência. Certo? Então, ó, qual é a diferença entre eles? Presta bastante atenção na minha fala. Qual é a diferença entre eles? Ou melhor dizendo, vamos pensar numa semelhança primeiro. Qual é a semelhança entre eles? Os dois são figuras planas. Já vou falar mais sobre isso. Então, uma semelhança, presta atenção, uma semelhança entre o círculo e a circunferência é que os dois são formas planas. Só existem aqui no plano da lousa, tá? Eu não consigo pegar o círculo, também não consigo pegar a circunferência. E qual é a diferença entre eles? Ó, o círculo, ele é formado por um contorno preto, nesse caso aqui, e toda a região que está dentro desse contorno, que eu pintei de roxo. A circunferência, ela é formada apenas pelo contorno. Deu para entender? Então, a circunferência representa apenas o contorno de um círculo. Então, a circunferência é apenas o contorno de um círculo. Já o círculo corresponde ao contorno, vou colocar assim, tá? Para caber aqui na lousa. Mais o que está dentro desse contorno, mais a região interna a esse contorno aí. Então, o círculo, ele tem a circunferência mais tudo o que está dentro dele. Ele é preenchido por dentro, né? E a circunferência é apenas o contorno. Bom, nosso amigo aqui, então, podemos dizer agora que ele é um círculo, tá? Porque ele tem o contorno do rosto e tem toda a região dentro do rosto aqui pintada, né? Então, nosso amigo aqui, ele é um círculo. Certo? Eu vou colocar aí na sua tela mais alguns exemplos, né, de objetos aí do dia a dia que lembram círculo e circunferência. Presta atenção. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, né, que tanto o círculo como a circunferência, elas são figuras planas, tá? São formas planas. A circunferência é uma linha, né, circular plana e o círculo é uma figura, uma forma plana. Olha só, para exemplificar um pouco melhor isso. Aqui eu tenho um cilindro, né? A gente já falou do cilindro na aula passada, na aula 23, falamos do cilindro. Ele é um sólido geométrico, mas a base desse cilindro é um círculo, né? Essa base aqui é um círculo. Então, veja só,
Se eu pegar esse cilindro e apenas contornar a base dele aqui no plano da lousa. Então, ó, repare que o cilindro não é uma forma plana, né? Porque ele não cabe totalmente no plano da lousa. Mas, se eu contornar aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir, né? Se eu contornar esse cilindro, a base desse cilindro, o contorno da base desse cilindro é uma circunferência, tá? A gente está contornando aqui a base do cilindro e o contorno dessa base é uma circunferência. E essa circunferência é uma figura plana, porque existe apenas no plano da lousa. Já, se a gente usasse a ideia de carimbar, né? Que nem a gente viu aí na outra aula. Se a gente pegar a base do cilindro e pintar ela de laranja e carimbar ela aqui, opa! Se a gente carimbasse aqui, ó, aí a gente teria um círculo, tá? Então, esse desenho aqui é um círculo. Se a gente pegar só o contorno, nós temos a circunferência, certo? Mas as duas são formas planas, existem só no plano da lousa. Agora, para exemplificar, né, a gente vai pegar objetos que lembram, né, círculo e circunferência. Olha só, essa tampinha aqui, ela lembra um círculo, é uma tampa. Ah, mas você está pegando na mão, então é um objeto tridimensional. Beleza, você tem toda a razão, né? Todo objeto que eu consigo pegar nas mãos é tridimensional, não é uma forma plana. Mas aqui é só para a gente exemplificar. Lembra, né, um círculo. Se eu colar ele aqui, ó, eu vou fazer isso, vai lembrar um círculo. Vamos colar ele aqui, ó. E a gente vai ver que ele lembra um círculo. Cola. Não vai colar, gente. Colar ao contrário que acho que dá certo. Pera aí. Opa. Vamos colar aqui assim. Pronto. Então isso aqui lembra um círculo, ok? A fita crepe. A fita crepe caiu. A fita crepe lembra uma circunferência, assim como a minha aliança aqui, né? Ó, lembra uma circunferência, certo? Não é uma forma plana, não é uma circunferência, mas lembra uma circunferência. Tá? Dá para a gente ter uma boa ideia da diferença entre círculo e circunferência. Olha só, esse porta-retrato, essa aqui é a minha filha, tá? Para quem não conhece, linda, né? Esse porta-retrato lembra um círculo. Se a gente pegasse só o porta-retrato sem a foto, aí ia ser uma circunferência. Mas o porta-retrato, né, com a foto que está aqui no interior dele, aí lembra um círculo. Essa é a grande diferença de círculo e circunferência. Então, a circunferência é apenas um contorno, o círculo vai ser o contorno e toda a região que está dentro dela. Deu para entender? Bom, antes da gente avançar com o conteúdo, queria passar um exercício, esse exercício 1 que está aí, ele vai aparecer na sua tela, tenta fazer, depois dá play para verificar se você acertou. Presta atenção aí. E aí, conseguiu fazer? Então o exercício pedia para você olhar para as figuras, né? E observar o destaque em vermelho. Na letra A aí a gente tem tipo um biscoito, né? Uma bolacha, alguma coisa assim, né? E destacado em vermelho a gente tem essa linha, apenas o contorno desse biscoito. Então a gente pode falar que esse contorno é apenas uma linha circular. Isso aqui corresponde a uma circunferência, certo? Então na letra A, o destaque em vermelho corresponde a uma circunferência, certo? Na letra B, a gente tem em destaque aqui a tampa de um potinho, como se fosse uma lata de achocolatado, alguma coisa assim, né? E repare que o destaque que está em vermelho não é só o contorno, é o contorno e toda a região que está dentro desse contorno. É como se fosse essa tampa aqui. Então, nesse caso, a gente tem um círculo. Então, aqui a gente tem um círculo. E na letra C, a gente tem em destaque aqui, ó, um anel, né? Pode ser uma aliança também.
E como destaque tem essa linha vermelha aqui, ó. A gente não está pegando a região que está dentro dessa linha vermelha, até porque o anel ele é vazado, né? Você vai passar o dedo aqui nesse buraco. Então, ó, não existe nada na região interna a essa linha vermelha. A gente está destacando apenas a linha vermelha. Então aqui, mais uma vez, né, a gente tem um caso de circunferência. Tranquilo, né, gente? Eu acho que ninguém tem dúvida aí de identificar círculo e circunferência. Eu acho que é muito tranquilo. Vamos avançar com o conteúdo. Bom, agora que nós já aprendemos a identificar, né, quando eu tenho um círculo e uma circunferência, eu quero falar de um elemento muito importante que faz parte tanto do círculo como da circunferência, tá? Que é o raio, tá? Não é aquele raio que vem do céu, não, né? Não é aquele raio, tá? A gente está falando de um outro raio. É o raio da circunferência ou do círculo. E o que é esse raio? O raio é a medida do centro de uma circunferência ou de um círculo, né? Tanto faz aqui, até qualquer ponto da circunferência. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha, vou dar um exemplo. Você já viu uma roda de bicicleta, né? A roda de bicicleta tem o aro e tem o pneu ali. E isso dá a ideia de circunferência, né? O aro com o pneu. E aí, do centro do aro e do centro do pneu ali, saem uns ferrinhos assim, né? Que são chamados de raios. Então, na roda da bicicleta, a gente tem os raios da bicicleta. São aqueles ferrinhos que saem da catraca da roda ali, né? Até o aro da bicicleta. Então, esses são os raios da bicicleta. Quando a gente fala em raios solares, a gente também tem essa ideia, né? A gente tem ali o Sol como sendo o centro, né? E aí a gente tem os raios solares. Então, os raios seriam essas linhas que saem do centro de um círculo, do centro de uma circunferência e vão até qualquer ponto dessa circunferência ou desse círculo. Bom, para exemplificar, ó, vou tentar fazer uma experiência aqui com vocês. Não sei se vai dar certo. Eu amarrei aqui duas canetas por meio de um barbante e eu vou tentar fixar essa caneta azul na lousa. Opa, não era para ter acontecido isso. Tentar fixar ela na lousa. E essa caneta preta a gente vai correr pela lousa. Então, vamos lá. A ideia é fazer isso aqui, ó. Essa caneta azul vai ser o nosso centro. E agora a gente vai girar a caneta preta, mas tomando cuidado para que a azul não saia do lugar. Então, estou tentando girar aqui a caneta preta. Vamos lá. Não ficou muito legal, não. Mas a ideia era essa, tá, gente? Fazer com que vocês observassem essa relação aqui, ó. Aí melhorou. Vamos dar uma consertada aqui. Ela corre aqui, né? Ela corre muito aqui na lousa. Tinha que ser uma coisa mais fixa. Bom, quando a gente fez esse trabalho, né? De fixar uma caneta e correr a outra, presta atenção aqui mais uma vez. Ó. Quando a gente faz esse trabalho, repare que qualquer ponto da circunferência está sempre à mesma distância da caneta azul. Qualquer ponto que eu pegar aqui na minha circunferência está a uma mesma distância da caneta azul. E essa distância é a distância do barbante, certo? E esse barbante, então, é o que a gente vai chamar de raio. A distância do centro, né, que estava aqui, a ponta da caneta azul, a um ponto qualquer da minha circunferência, essa distância aqui, ó, é o que a gente chama de raio. Tá? Aqui eu tenho um raio, mas não é só um raio que existe na circunferência, eu tenho vários, né? Posso pegar a distância do centro até aqui, ó, até esse ponto da circunferência. Aqui eu também tenho um raio. Tá? Se eu pegar a distância desse ponto até o centro da circunferência, essa distância é igualzinha às outras, né? A gente tem aqui, ó, o tamanho do barbante. Ou seja, o nosso raio ele está em todo lugar, né? Em toda a circunferência, preenchendo toda a circunferência. Então, sempre que a gente pegar a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer dessa circunferência, a gente chama essa distância de raio. Bom,
Então a gente pode estar desenhando aí diferentes circunferências com diferentes raios, né? Quanto maior for a medida do raio, maior vai ser a nossa circunferência. Só para dar um exemplo, né? Bem simples. Ó, aqui eu tenho uma circunferência. E o raio dessa circunferência é bem pequenininho, né? A distância do centro até o ponto da circunferência, que é o nosso raio, é bem pequenininho. Eu posso falar aqui que o raio tem 5 centímetros. Aqui a gente tem uma circunferência onde o raio tem uns 12 centímetros. Tá? Então, o tamanho da circunferência, né, o comprimento dessa circunferência também, né, está em função do raio da circunferência. Tá? Essa letrinha R aqui eu usei para a palavra raio. Tá? Então, a letrinha R representando a palavra raio. Deu para entender, gente? Então, a gente tem o círculo, né? A gente tem o círculo. O contorno desse círculo é uma circunferência. Todo círculo ou toda circunferência tem um centro. E a distância desse centro até um ponto qualquer da circunferência nós chamamos de raio. Tá? Agora, também é possível a gente querer medir o comprimento dessa linha. Sabia que dá para medir o comprimento da circunferência? Mas aí é assunto para outros anos aí da nossa vida escolar, tá? Então, lá para sétimo ano, por aí, você vai estar aprendendo a medir o comprimento de uma circunferência. Dá para você medir, né? Usando alguns artifícios, por exemplo, poderia vir aqui colar um pedaço de barbante em toda a volta. Aí eu ia esticar esse pedaço de barbante e ia ter a medida do comprimento dessa circunferência. Mas também existe uma fórmula matemática para isso e a gente vai aprender no sétimo ano. Tá? Então, por enquanto, sem spoiler, vou parando por aqui. Agora, sabia que existe um instrumento para se desenhar circunferências? Aqui a gente ficou desenhando, né? Fazendo contorno na fita crepe, eu usei um pedaço de barbante e 2 canetas, mas tem um instrumento matemático que a gente usa para desenhar circunferências, que é esse aqui. Vocês conhecem, né? Tenho certeza que sim. Esse aqui é o compasso. O funcionamento do compasso é o mesmo funcionamento do que eu estava fazendo aqui. Aqui eu fixei uma caneta no centro e corri a outra na lousa. Com o compasso é a mesma coisa. A ponta de ferro que tem aqui, ó, como vocês podem ver, essa ponta de ferro a gente fixa no papel, a gente afunda ela no papel. E aí a ponta de grafite que tem aqui, a gente gira, né, formando o desenho de uma circunferência. Muito importante o manuseio do compasso. Eu nunca vou segurar o meu compasso aqui pelas perninhas dele, porque pode acontecer dele fechar, né? Durante o desenho ele vai fechar. Então eu sempre vou manusear o compasso segurando aqui em cima, ó. Aqui é o lugar apropriado para a gente segurar. Então fixa a ponta de ferro, gira o compasso e aí a gente tem um desenho de uma circunferência. Nas primeiras vezes vocês vão aí, o compasso vai escorregar, mas logo vocês pegam um jeito, tá? Vou fazer alguns exemplos aqui, vou tentar fazer aqui na lousa, vamos ver se vai dar certo. Só agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para construir uma circunferência, né? Quero fazer uma circunferência de raio 6 centímetros, usando o compasso e usando uma régua, lógico, tá? Para que é que eu vou usar a régua? A régua é para a gente abrir as perninhas do compasso. Se eu quero uma circunferência com raio de 6 centímetros, então presta atenção, ó. Eu vou colocar a ponta de ferro do compasso aqui no 0 e a ponta do grafite tem que chegar no 6 da régua. Acho que tá ruim de vocês enxergarem, mas o 6 ele tá aqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Do 0 eu tenho que abrir a perninha do compasso até chegar no 6. Um pouquinho mais, um pouco menos agora. Então, ó, a gente regula aqui, ó. Pronto, ó, certinho. Então eu tenho a ponta de ferro do compasso em cima do 0 e tenho também aqui a linha, a ponta do grafite em cima do 6 da minha régua, tá? Então essa abertura aqui, a distância entre as duas pontas do meu compasso é de 6 centímetros. E essa abertura corresponde ao raio, tá? Então o raio de uma circunferência no compasso é a distância entre essas duas pontas. Agora para eu construir essa circunferência, vamos ver se está muito pequenininho aqui.
vou trazer um pouco mais para cá a câmera, vou sair da lousa, aguenta aí. Aí, acho que assim vai ficar melhor. Então, ó, vou colocar a ponta de ferro sobre o papel e vou apertar até furar o papel, que é para ficar firme aqui, tá? E aí eu não vou segurar nas pernas do compasso, seguro aqui em cima, ó. E agora eu vou girar o meu compasso suavemente aqui, ó. Se eu forçar muito, pode acontecer de quebrar o grafite ou da ponta de ferro escorregar. Então eu vou girando o meu compasso. Espero que dê para enxergar aqui a circunferência que estou desenhando. Tá? Vou girando, girando e essa circunferência ela fica representada aqui no papel. Tá legal? Então tá aí, ó, nossa circunferência de raio igual a 6 centímetros. O centro dela ficou aqui, no furinho que fez no papel. Então, onde foi feito o furo no papel é o centro da nossa circunferência. E a distância desse centro a qualquer ponto da circunferência é o nosso raio, que tem 6 centímetros. Então, essa distância aqui, ó, do centro até um ponto da circunferência é o nosso raio, que tem medida de 6 centímetros. Tá certo? Deu para entender como usar o compasso? Agora eu quero deixar um exercício para você. Eu quero que você construa agora uma circunferência com raio igual a 10 centímetros. Será que você consegue? Construa essa circunferência para o professor, uma circunferência que tem raio de 10 centímetros usando o seu compasso. E aí, deu certo? Conseguiu fazer? Então, para a gente construir uma circunferência com raio de 10 centímetros, primeira coisa é a gente abrir a perninha do compasso. Então, eu vou colocar uma perninha em cima do zero e vou abrir a outra até a medida de 10 centímetros que está aqui, né? Pronto, ó, do zero até o 10, certo? Vou tirar a régua daqui, não mexo mais na abertura do meu compasso. Agora, eu coloco a ponta de ferro do compasso no papel, afundo ela, né? Ixi, acho que não vai caber. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Afundo a ponta de ferro no papel, que é para ela ficar firme. E agora você vai girar o seu compasso, né? Suavemente, para que você consiga desenhar a circunferência sem que a ponta de ferro escorregue do papel. E aí a gente tem aqui a nossa circunferência. Então, tá aí a nossa circunferência com raio de 10 centímetros. Repare que a distância, né, que a gente tem aqui entre a ponta de ferro e a ponta de grafite é de 10 centímetros, né? Esse é o nosso raio de 10 centímetros. Vamos marcar aqui, ó. Nós temos que, aonde ficou furado na folha, né, a bolinha, o furo da folha, corresponde ao centro da circunferência, vou chamar aqui de C. E a distância desse centro da circunferência até um ponto qualquer dessa circunferência, qualquer ponto, tá? Essa distância é o que a gente chama de raio, tá? E nesse caso aqui, o raio é igual a 10 centímetros. Tá certo, gente? Deu para entender? Então, na aula de hoje, né? Deixa eu voltar para cá. Na aula de hoje, nós falamos sobre a diferença de círculo e circunferência. Aprendemos que a circunferência é apenas o contorno do círculo e que o círculo é formado por esse contorno e toda a região interna a esse contorno, tá? Aprendemos também que para desenhar uma circunferência, eu posso estar usando um instrumento de medida que se chama compasso. E que a distância entre o centro da circunferência e qualquer um dos pontos da circunferência se chama raio. Tá legal? Espero que tenha gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.